Olá, minha turminha querida, aqui é a professora Dai Santos e mais uma aula de ondas para vocês. Fiquem ligados que esta aula está nota 1000, é do Brasil. Vamos lá, minha turminha linda. Lembrando que ondas é um conteúdo bastante importante para quem está se preparando para Enem e vestibular. Na prova do Enem, por exemplo, que são 45 questões na prova de ciência da natureza, dessas 45, mais ou menos 15 aí são de física. Nos últimos dois Enems, 2014 e 2013, das 15 questões de física, 3 foram de ondas. Então, o conteúdo de ondas correspondeu a 20% da prova do Enem de 2014 e 2013 das questões de física. Então, não bobeia, acompanha a nossa playlist. A gente começa agora o estudo sobre ondas. Os vídeos são curtos e o conteúdo é direto. Vamos para a definição do que é uma onda e tá aí na tela. Onda é uma perturbação que se propaga transportando energia sem transportar matéria. É isso aí, galera. A onda não transporta matéria, ela transporta energia. A perturbação que é a onda transporta energia. Para entender melhor isso, olha o desenho que está aí na tela. Tu tem uma mola. Numa das extremidades dessa mola está presa na parede, com a outra extremidade tem uma pessoa segurando. Essa pessoa vai balançar a sua mão para cima e para baixo, ou seja, ela vai produzir uma perturbação, e essa perturbação vai se propagar da mão dela em direção à parede. Então, quem está se propagando aí é a perturbação. O meio não se propaga. Olha, por exemplo, a ponta da mola que está na mão do cara. Essa ponta aí da mola que está na mão do cara, ela não sai da mão do cara e vai em direção à parede. Quem sai da mão e vai em direção à parede é a perturbação que ele está produzindo ao balançar a mão para cima e para baixo. A mola em si não está indo em direção à parede. Então, quem está se transportando, quem está se propagando é a perturbação. A matéria fica no lugar, não há propagação. A matéria somente oscila. Reparem que a mola vai para cima e para baixo, oscilando, mas ela não se propaga, ou seja, ela não é transportada pela onda. Ao longo dos teus estudos, tu vai ouvir falar de pulso de onda algumas vezes, em algumas questões, em algumas leituras, e outras vezes tu vai ouvir falar de onda. Qual é a diferença entre pulso de onda e onda? Tá aí no quadro para tu entender a diferença entre os dois. Suponha que eu tenho uma corda e eu estou segurando essa corda com a mão e a outra extremidade está presa em algum lugar, pode ser, por exemplo, numa parede. Se eu balançar a minha mão uma única vez, produzindo uma única perturbação, eu vou produzir um único pulso. Esse pulso vai se transportar, vai se propagar pela corda, então eu produzi um pulso ou um pulso de onda. Um único pulso é uma única oscilação que se propaga. Por exemplo, suponha que tem uma bacia cheia d'água e deixa cair nessa bacia uma gota d'água. Uma gota d'água vai produzir uma única perturbação, vai produzir um único pulso quando cair na água e esse pulso vai se propagar. Correto? Agora, isso é pulso. O que é onda? Onda é quando eu produzo uma sequência periódica de pulsos, ou seja, se eu pegar a corda aí por uma ponta, segurar ela, e em vez de balançar uma única vez, eu balanço várias vezes num movimento periódico com intervalo de tempo entre um e outro bem definido, eu estou produzindo uma sequência de pulsos e essa sequência de pulsos é a onda. No exemplo da bacia, se em vez de deixar cair uma única gota na bacia que produziria um único pulso, eu tiver uma goteira embaixo da bacia, essa goteira pingando na água que está na bacia, em intervalos de tempos regulares, produziria aí sim uma onda, uma sequência de pulsos. Portanto, vocês vão ver que muitas vezes esses conceitos vão se confundir, vão ser usados como sinônimos. Eles têm essa sutil diferença, tá? Mas as propriedades, as interpretações, os fenômenos se aplicam igualmente para os dois, correto? E agora que a gente já definiu o que é onda, a gente vai classificar as ondas e a gente começa classificando quanto à forma. Existem 2 tipos de ondas, são as ondas transversais e as ondas longitudinais. O desenho está aí no quadro para tu ir acompanhando. A onda transversal é aquela onda que vibra, que oscila numa direção e se propaga em outra direção.
Acompanha o desenho aí pra tu entender. O cara segurando a mola aí no primeiro desenho, ele tá balançando a mola pra cima e pra baixo. Então, a onda tá oscilando na vertical, enquanto se propaga ao longo da mola na horizontal. Como o ângulo entre a oscilação vertical e a propagação horizontal é de 90 graus, se diz que essa onda aí é transversal, ok? Agora, as ondas também podem ser longitudinais, e o segundo desenho mostra uma onda longitudinal ao longo dessa mola. Agora, o carinha que segura a mola por uma das pontas, em vez de balançar a mola para cima e para baixo, ele está produzindo oscilações que são horizontais, ele balança a mão dele para frente e para trás. Portanto, a oscilação da mola é horizontal, a perturbação é horizontal e se propaga também ao longo da mola na horizontal. Como a propagação é horizontal e a perturbação também é horizontal para frente e para trás, se diz que essa onda é longitudinal. O ângulo entre os dois é 0 ou 180 graus, não é 90 como era antes. Essa onda aí é longitudinal, correto? Para tu ter um exemplo de cada uma delas, as ondas transversais, por exemplo, são as ondas na corda quando eu balanço para cima e para baixo, a gente já viu isso. A onda do mar é uma onda transversal. A luz é uma onda transversal. A onda longitudinal, o exemplo mais clássico de onda longitudinal, é o som. A gente vai ver a forma do som e vai aprofundar o nosso estudo sobre som num vídeo que está por vir ainda, então tu acompanha aí a playlist e espera pelo vídeo de som. Uma outra forma de classificar as ondas é quanto à sua natureza. E as ondas podem ser mecânicas ou eletromagnéticas. As ondas mecânicas são aquelas ondas que precisam, elas dependem da existência de um meio material para se propagarem. Por exemplo, a onda na corda, quando eu balanço a corda para cima e para baixo, precisa da corda. Se não tiver corda, não tem onda na corda. A onda do mar precisa da água para se propagar. A onda sonora precisa do ar. Mecânicas, então, são aquelas ondas que precisam de meio material para se propagarem. Daí no quadro, anota. Agora, as ondas eletromagnéticas são aquelas ondas que não dependem da existência de um meio material para se propagarem. Elas conseguem se propagar no vácuo. Elas podem se propagar também pelo meio material, mas elas não dependem do meio material para se propagar. A luz, por exemplo, que está iluminando aqui esse ambiente, se propaga pelo ar aqui da sala, mas ela não depende da existência do ar para se propagar. A luz do sol consegue viajar pelo vácuo do espaço e chegar na Terra, por exemplo. Então, um exemplo de onda eletromagnética que eu já citei aqui é a luz. Outro exemplo é a onda de rádio, ela também pode se propagar pelo vácuo. E a onda infravermelha, aquela que tem o controle remoto da tua TV, também se propaga pelo vácuo. Ondas eletromagnéticas e luz, a gente vai estudar num vídeo à parte, a gente vai ter toda uma sequência de vídeos só para estudar ondas eletromagnéticas, portanto, fica aí no aguardo, tá? Agora que a gente classificou as ondas quanto à sua natureza, as mecânicas e as eletromagnéticas, e classificamos as ondas quanto à sua forma de propagação, as transversais e as longitudinais, é importante saber que as ondas mecânicas podem ter os dois tipos de propagação. As ondas mecânicas podem existir algumas que são transversais e outras que são longitudinais. As ondas eletromagnéticas só existem do tipo transversal. Não existe onda eletromagnética longitudinal. Se a onda for eletromagnética, ela com certeza é transversal. Dá certo? Grava isso aí, grava essa classificação, pode aparecer em alguma questão. Dito isso, a gente encerra a nossa primeira aula sobre ondas. Se tu ficou com alguma dúvida sobre essa aula, posta aí nos comentários que eu te respondo. No mais, dá aquela curtida e aquela compartilhada malemolente e mostra toda a tua malandragem se inscrevendo no nosso canal para não perder nenhuma das nossas atualizações. Eu sou a professora Dai e deixo um abraço para cada um de vocês. E aí, galera, firmeza total? Estamos juntos nesta onda, literalmente falando, sacou? Vamos dar aquele mergulho no universo das ondas. Segura a marimba e vem comigo! Primeiro, bora entender o que é uma onda. Sabe quando você tá lá na praia, curtindo aquele solzão? E vê a onda lá rolando? Então, a onda é tipo isso. A onda é tipo isso, só que no mundo da física. É uma perturbação, a onda, que vai levando energia de um lado para o outro, mas, não carrega areia junto, beleza? A energia vai, mas a matéria fica no lugar. Agora saca só essa.
Se você der um toquinho só na superfície da água, tipo quando cai uma gotinha de chuva na poça, você cria o que a gente chama de pulso de onda. Agora, se você ficar fazendo isso várias vezes, tipo umas batidinhas ritmadas, aí, meu chapa, você tá criando uma onda de verdade, sacou? Mas espera aí, não acabou, tem mais coisa pra gente entender nesse barulho todo sério. Tem onda que a gente chama de mecânica e tem a tal da eletromagnética. A mecânica é aquela que precisa de um meio, tipo ar ou água, para se propagar. Já a eletromagnética, ela é mais arretada e vai para onde quiser, não precisa de meio não. Aí dentro dessas ondas mecânicas, tem umas que são do tipo quando a gente dança pagode, saca? Vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro. Isso é a onda transversal. E tem as que são tipo um forrozinho, indo e voltando, chamada longitudinal. Mas, meu irmão, a coisa fica mais maneira ainda. Tem umas ondas que são a mistura dos dois, chamadas ondas mistas. É tipo uma feijoada com acarajé, mistura total de carioca com baiano, sacou? Ah, e um detalhe arretado, essas ondas eletromagnéticas que eu falei, elas só sabem dançar pagode, ou seja, são só transversais, tá ligado? Beleza, galera? Espero que tenha sacado essa parada toda. E sempre que tiver na dúvida, dá um alô que a gente desenrola. Vamos que vamos e bora aprender! Mas a aula não tá vindo não, tá? Bom dia, turminha! Hoje vamos mergulhar no mundo das ondas. Mas antes de tudo, quem pode me dizer o que é uma onda? Professora, onda é uma perturbação que se propaga, certo? Ela transporta energia, mas não transporta matéria. Exatamente, meu filho. Imagine uma mola presa na parede. Se alguém agita, a perturbação, ou seja, a onda, se move, mas a mola em si não se desloca totalmente até a parede. Ela apenas oscila. Aí te diz, a onda leva energia, mas a mola ou meio fica onde está, só oscilando. Perfeito! E o que vocês entendem por pulso de onda? Alguém sabe pulso de onda? Professora, seria como dar um único balanço na corda, produzindo apenas uma perturbação? Como uma gota caindo na água e criando ondulações? Caramba, isso mesmo! E se continuarmos balançando essa corda várias vezes? Ou se tivermos uma goteira pingando ali constantemente na água? Aí, professora, aí teremos uma onda, não é? Porque seria uma sequência de pulsos. Caramba, você está estudando, você está fera, exatamente. Muitas vezes os termos pulso e onda são usados como sinônimos, mas há essa distinção sutil entre eles. Agora, já que estamos falando sobre classificação de ondas, sabe como elas podem ser classificadas quanto à sua natureza e forma de propagação? Sei sim, professora. Sei que existem ondas mecânicas e eletromagnéticas. E também tem as transversais e longitudinais. Muito bem. E uma informação crucial é que as ondas mecânicas podem ser tanto transversais quanto longitudinais. Já as ondas eletromagnéticas, elas são sempre transversais, certo? Isso mesmo! E não podemos esquecer das ondas mistas, que combinam características das transversais e longitudinais. Um exemplo clássico são os abalos sísmicos. Ah, então é por isso que quando ocorre um terremoto, ele pode gerar diferentes tipos de movimentos e ondulações. Certo, professora? Exatamente! As ondas mistas são como uma mistura dos dois tipos. Elas têm características de ambas, transversais e longitudinais, e podem ser um pouco mais complexas de se entender, mas são fascinantes as ondas mistas. Uau! O mundo das ondas é realmente incrível! Obrigado, professora, por tornar este assunto tão claro e interessante. O prazer é meu, e lembre-se,
Qualquer dúvida, estou aqui para ajudar. Vamos continuar explorando esse universo nas próximas aulas, ok? Mas minha poesia não pode faltar. Lá no sertão onde eu nasci, conto pra tu uma história assim, sobre ondas que vêm e vão, de transversal até o fim. Onda transversal é como o mar, sobe e desce sem parar. Pense no marzão a balançar, as ondinhas a dançar. Mas longitudinal, amigo meu, é como o sol que se estendeu pra frente e pra trás, pra frente e pra trás, a oscilar, como um eco que vem e vai sem parar. E tem a onda que é mista, como abalo lá na pista. Terra treme pra lá e pra cá, sobe e desce sem cessar. A cobra que rasteja no chão, mexe pra frente e faz ondulação. Transversal e longitudinal junção, onda mista, essa é a solução. Então, caro aluno e aluna, preste atenção. Nas ondas do mundo tem explicação. Do sertão ao mar, do céu ao chão, onda é movimento, é pulsação. Gente, estudar não é só ler um livrinho e não um capítulo, não. Você tem que assistir o vídeo várias vezes, tem que ler o capítulo várias vezes. Porque só assim você assimila o assunto legal e entende o conteúdo. Porque água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né, meu amigo? Então, eu mesmo, se eu ler um livro uma vez, eu não entendo nada. Eu tenho que ler 2, 3, 4 vezes. E quanto mais eu vou lendo, eu vou entendendo. É igual um filme. Se eu ver uma vez, eu entendo. Mas se eu ver 2 vezes, pela segunda vez, eu entendo mais ainda. E um vídeo de aula é a mesma coisa. Eu assisto várias vezes para poder entender um vídeo de aula. Mas tem aluno que só quer assistir uma vez e já quer entender tudo. Aí eu assisto, a professora, não entendi nada que a senhora falou. Só assisti uma vez. Tenta tu lê qualquer coisa em teu livro de ciência uma vez para ver se tu entende. Não entende não, cara. Tem que ler mais de uma vez. Então deixa a preguiça de lado e vai ler. Vai levar o estudo, vai levar a educação a sério, vai levar o estudo a sério, tá ligado? No sertão, na cidade grande, eu lhes digo sem estardalhaço. Pra aprender tem que insistir. Não é de primeira que se entra no compasso. Ler uma vez não é suficiente. Assistir um vídeo é só o começo. Repetição é o segredo, minha gente. Rever é o que dá acesso ao sucesso. Ai, eu não entendi. Tu dizes rapidinho. Mas quantas vezes tentastes, amigo? Na escola ou em casa sozinho? Insiste. Com saber farás abrigo. Se tu pensas que de cara vai acertar, lamento dizer, mas estás enganado. Como no forró, tem que treinar até um passo ser bem dançado, ok? Então, moçada, um recado tá dado. No canal ou livro, a repetição é vital. Assiste e lê, até ficar bem afinado. E verás que aprender é algo fenomenal. Então não desista, não largue o osso. A perseverança é o que te faz radical. Rever, insistir, é nisso que aposto. E logo, o saber será teu melhor festival. Até a próxima aula.